Aliás, falando nele, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a economia americana está em fase de transição, citando dados que mostram a resiliência, a sustentação do mercado de trabalho, mesmo diante das incertezas da política tarifária. Em uma publicação na plataforma Truth Social, Trump voltou a pedir ao Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para que a instituição reduza a taxa de juros americana. Abre aspas. Os consumidores esperam há anos para ver os preços caírem. Sem inflação, o Fed deve baixar sua taxa. Fecha aspas. Essa publicação foi feita após a divulgação de dados do Departamento do Trabalho, que mostram que houve uma desaceleração marginal na criação de vagas de emprego no país em abril. Olha, meu querido Rodolfo Maris, o Trump deu uma peitada dessa no Fed, no seu primeiro mandato. O Fed aceitou a pressão, reduziu a taxa de juros e se desmoralizou por completo. Agora, imagina você uma dívida de 38 trilhões de dólares, a taxa de juros, uma pequena oscilação de 1%, você vai pagar de juros a mais 280 bilhões de dólares, que é o orçamento militar da China. O Trump não tem que fazer alguma coisa ou tem que esperar, como disse a professora cientista política Maria De Carli, esperar a China ultrapassar os Estados Unidos? Pois é, Capês. Deixa eu só responder a doutora Thaís Cremasco aqui, que em sua fala disse que eram homens fazendo omisse. Você imagina eu vir num horário, numa sexta-feira, 3 horas da tarde, e me dirigir a vocês aqui, mulheres, como mulher fazendo mulheragem. Ou eu ver uma mulher batendo no carro e falar, olha lá, é barbeira porque é mulher. Imagina o que seria de mim. Então, o que será que ela quis dizer que é homem fazendo um omisse? Será que existe aqui um certo preconceito pelos homens? Deixo essa pergunta no ar. E sobre Donald Trump, ele já fez isso uma vez com o Fiji e deu muito certo. Deu muito, mas muito certo. E agora, essa era uma carta que ele tinha na manga, Capês. Já que ele está abrindo ao diálogo com a China, ele agora está colocando outra carta na mesa, que é um poder que ele tem de articular com as pessoas do FID, fazendo com que os juros diminuam. E os juros diminuindo, aumenta o consumo. Você vê que o Donald Trump, ele pensa em aumentar aqui os tributos por um lado e pensa em diminuir os juros para o outro, para que o livre comércio nos Estados Unidos seja de fato efetivado. É um grande estrategista e colocou mais uma carta à mesa. Mas você quer saber? A Thaís Cremasco está muito certa de falar omisse, que esses homens fazem essas coisas mesmo e não tem nada de preconceito, não. É um puxão de orelha, que as mulheres têm que saber, porque não sabem porque batem, mas o homem tem que saber porque está apanhando. E o senhor, por favor, respeite aqui as nossas debatedoras. Não, por favor, respeite as nossas debatedoras. Hoje jamais aqui, doutora Raquel Galinatti é uma grande amiga, Maria De Carli, amiga. Doutora Thaís, eu conheci pela primeira vez, estou te conhecendo, pelo amor de Deus, eu tenho 2 meninas e uma esposa que manda em mim em casa. Então, deixando claro isso. Só não pode falar que é homem fazendo omisse, porque senão me dão no dia de mulher fazendo mulherice. Mas, então, veja bem, essa é uma questão que, né, Maria De Carli, que a gente tem que prestar muito. A contração faz parte, mas veja bem, essa é uma questão fundamental. Porque vai influenciar a redução ou aumento da taxa de juros no Brasil, o aumento ou não da recessão, a possibilidade de aumentar nossas importações ou não. E hoje é um confronto, queria que você analisasse isso, entre duas visões. Uma visão que é uma visão globalista, de caráter socialista, incluindo aqui a doutrina woke, toda essa flexibilização de costumes que tem servido ao Oriente para crescer e tem estimulado o decréscimo econômico e moral do Ocidente, sem fazer cruzada moralista, fazendo uma análise global. Como é que você vê esse confronto entre o Partido dos Democratas, que é um partido de esquerda americano, que prega esse globalismo, e o Partido dos Republicanos, que tem uma visão mais nacionalista? O mundo está caminhando para um nacionalismo protecionista em detrimento de uma globalização? E para fechar, só para te dar mais um dado, a direita, ela traz esse nacionalismo, ela é identificada com esse nacionalismo, sobretudo nos moldes do fascismo. E a esquerda
nesse globalismo, na globalização, através da expansão do comunismo. Sim. Nenhum é melhor que o outro. Stalin e Hitler e mataram na mesma proporção. Total. Queria te ouvir. Capês, menina, uma pergunta de 1 milhão, com a resposta de $1 milhão em menos de 5 minutos. Mas eu vou Uma professora doutora graduada no Reino Unido, tem que ser essa pergunta mesmo. mesmo. Com certeza, com muito prazer irei respondê-la. Existe o contexto nos Estados Unidos que a gente pode levar para o mundo todo, né? Nos últimos anos, pelo menos a partir de 2008, quando houve a crise dos Estados Unidos, que encapsulou uma crise global, né, do mundo desenvolvido, isso impactou na política. E a gente viu um crescimento mais exacerbado de uma direita mais ideológica, que foi o que você falou aqui, da direita nacionalista e tudo mais. E isso, de fato, tem acontecido nas principais economias do mundo. Eu falei aqui do Brexit. Quem capitaneou o Brexit? Foi o Partido Independente do Reino Unido, do Nigel Farage, que é uma figura querida ali do Trump. A Marine Le Pen na França, tudo isso tem acontecido por conta de uma insatisfação provocada por uma crise econômica de 2008 de uma parte da população que não se vê inserida na economia, não se vê inserida na questão cultural, nas novas ideologias que surgiram e, obviamente, buscam representações políticas. Então, o resultado dessa direita mais ideológica, que muitos apontam como mais radical e, dependendo do país, pode ser chamada de ultradireita, extrema-direita, direita conservadora, é nada mais, nada menos que uma resposta a uma crise de um sistema que não contemplou a todos. Ponto. Dizendo isso, Capês, eu acredito muito que essa direita vai ter um respaldo grande nos próximos 5 anos. A gente vai ver, sim, crescer em efeitos dominós, provocados, capitaneado pelos Estados Unidos. E 2 coisas que eu quero falar antes de encerrar minha fala é: esse sucesso dessa direita vai depender muito das condutas de Trump, porque ele está sendo um espelho para o mundo e um espelho para demais líderes que seguem as suas políticas. Então, vamos ver como é que ele vai se colocar nesses próximos cenários. Então, ele tem que ter muito cuidado para não titubear e fazer besteira, porque o país dele depende disso e um movimento inteiro global depende disso. E 2, eu fiquei assim, a gente devia falar um pouco mais em outro momento sobre as eleições no Canadá e como o Trump foi um efeito justamente retroativo ao nacionalismo canadense, que é um nacionalismo diferente desse nacionalismo que a gente vê crescer aí. É um nacionalismo mais liberal e, como você mesmo diz, e muitas pessoas, mais globalista, porque justamente os canadenses refutaram a figura do Trump. Então, gente, é pauta para muito debate. Quem quiser conversar depois a gente conversa, mas é isso que eu queria falar. Agora